Então, nós vamos conversar sobre a constituição dos universos, que é a cosmologia segundo o livro de Urântia. Isso daqui faz parte dos nossos ciclos de estudos para os novos estudantes. Então, nós vamos falar sobre a segunda, que é a constituição dos universos. E a nossa agenda vai ser, vamos ver o que são esses níveis espaciais do universo, o que o livro chama de universo mestre, o que vem a ser o grande universo, a Ilha do Paraíso e Avona, o universo central, os superuniversos e sua organização, por que do número 7 em toda a criação? Tem muita fantasia das pessoas em relação ao número 7, é uma coisa tão simples. Algumas curiosidades sobre a criação e o espaço exterior. Não se preocupem com os nomes, em decorar nenhum nome. Nós vamos ver muitos nomes novos que que nós nunca ouvimos falar. Não se preocupem em gravá-los, porque até hoje eu não gravei todos. Às vezes eu preciso olhar para lembrar, e isso faz parte. Mas o importante é todo mundo entender o conceito que está por trás desses nomes, e não o nome em si. E qual é a importância da cosmologia? A primeira coisa, ela amplia a nossa consciência cósmica em relação ao nosso desenvolvimento e destino, assim como a criação. Eu não conheço nenhuma literatura que haja abrangido o cosmos como um todo. Tudo que a gente lê fala do nosso planeta, do nosso universo, do Big Bang, mas ninguém dá uma visão tão ampliada do que vem a ser a criação como um todo. E ela é muito maior do que a gente possa imaginar. E por isso que ela amplia bastante a nossa consciência cósmica. Primeiro, porque nós vamos aprender que realmente existe um pensamento por trás da criação. A criação não é algo, como os materialistas dizem, que surgiu por acaso do desenvolvimento do universo. Existe todo um projeto por trás dela. Que existe uma consciência e um propósito para toda essa criação. Então, nós não estamos aqui por acaso. A vastidão, uma das maiores belezas é a gente ver a vastidão do universo conhecido. Nós que moramos em Urântia, devido principalmente aos conceitos religiosos e ao isolamento que nós estamos, nós somos ensinados desde criança que nós estamos sozinhos no universo, né? Que não é bem assim. Qual que é a estrutura da criação? A organização administrativa dos superuniversos, porque eles têm uma organização igualzinha tem uma empresa nos outros lugares. O papel dos filhos descendentes dentro dessa estrutura e a posição de Urântia no grande universo, aonde nós efetivamente estamos localizados. Então, primeiramente, vamos discutir os níveis espaciais do universo. Isso daqui é um desenho do Gary Tonk, né? Ele mostra aqui, já antes de ir para frente, a Ilha do Paraíso, Avona e os 7 superuniversos. A grande diferença que tem nessa representação dele para a realidade que nós acabamos aprendendo é que a Ilha do Paraíso, que está aqui bem no centro, ela é maior que todos esses 7 superuniversos juntos. Só que, como para facilitar a representação, a gente coloca ela no centro, tá? Então, o que o livro nos informa? Que a vastidão da criação imensa do Pai Universal está totalmente fora do alcance da imaginação finita. A enormidade do universo mestre assombra até mesmo as noções da minha ordem de seres, que é um perfeccionador da sabedoria que fala. A mente mortal, contudo, muito pode ser ensinada sobre o plano e os arranjos do universo. Vós podeis conhecer algo da organização física deles e da sua maravilhosa administração, que é incrível mesmo a administração. Podeis aprender muito acerca dos vários grupos de seres inteligentes que habitam os 7 superuniversos do tempo e o universo central e a eternidade. Continuando, pelo estudo das leis físicas e pela observação dos reinos estelares, estamos convencidos de que o Criador infinito ainda não está manifestado em finalidade de expressão cósmica
e que muito do potencial cósmico do infinito encontra-se autocontido e não revelado ainda. O que ele quer dizer com isso? Que existe muito mais ainda para acontecer, que não é só o que nós vamos ver, mas tem mais coisas para acontecer nesse universo em expansão. Para os seres criados, o universo mestre poderia parecer quase infinito, mas está longe de terminado. Há ainda limites físicos à criação material e a revelação experiencial do propósito eterno ainda está em progresso. O livro continua nos informando que, partindo do paraíso para fora, na extensão horizontal do espaço preenchido, o universo mestre consiste em 6 elipses concêntricas, e os níveis do espaço que rodeiam a ilha central do paraíso são o universo central, que é chamado de Avona, os 7 superuniversos e os 4 níveis do espaço exterior, que são o espaço em desenvolvimento. Vamos ver isso de uma forma mais didática? Então, olhando aquela imagem, ele fala, neste centro aqui está a Ilha do Paraíso. Indo na sentido horizontal, você tem o universo central de Avona. E ao redor desse universo central de Avona, você tem 7 superuniversos rodeando ele. Vocês podem ver que esses superuniversos não se tocam, não se cruzam, tá? E fora dos 7 superuniversos, nós temos o espaço exterior. É por isso que se ouve falar, que a ciência fala, que o universo está em expansão. Pela nossa localização dentro do superuniverso, a nossa ciência consegue olhar para o espaço exterior e ver por que o universo está em expansão. Então, é mais ou menos isso daqui. A Ilha do Paraíso, né? Os superuniversos e o espaço exterior rodando, tudo estando em volta ao redor desta parte aqui dos superuniversos. Se nós fizermos um corte nisso, fica mais fácil de entender o tamanho, né? A Ilha do Paraíso, o universo central de Avona, os superuniversos rodeando, e aqui o espaço exterior. Estas áreas ainda, elas estão em desenvolvimento e não há vida nelas, elas estão em formação. O que está sendo desenvolvido agora são os superuniversos, né? A Ilha do Paraíso foi a primeira, depois veio o universo central de seres perfeitos, e agora tem os superuniversos que corresponde à parte experiencial da criação. O universo mestre. O universo mestre, ele é conhecido como, quando vocês lerem no livro, né, o universo mestre, ele está se referenciando ao total da criação conhecida, que é o universo central divino, isto é, a Ilha do Paraíso mais Avona, está correspondendo aos superuniversos, que estão em evolução no tempo e no espaço, e as 4 áreas não habitadas, mas em mobilização. Então, sempre que você ouvir falar do universo mestre, o livro está se referenciando a tudo aquilo que mesmo os astrônomos, né, do cosmos conhecem e têm como pesquisar. Olha lá, universo paraíso, universo central, superuniversos e espaço exterior. O grande universo. O grande universo, ele corresponde à Ilha do Paraíso, ao universo central e ao superuniverso. Então, o que ele faz? Quando ele falar do grande universo, ele está excluindo as áreas exteriores que estão em desenvolvimento. E é aqui que está acontecendo todo o nosso desenvolvimento experiencial e o nosso desenvolvimento também como planeta dentro deste grande universo, dentro de um superuniverso. Aqui é uma outra vista, né? Essa história de pôr bolinha ao redor é bacana, porque ela mostra que os universos, eles não se misturam, os 7 superuniversos. Eles são criações que estão não interligadas uma à outra, elas são únicas no seu espaço estelar aqui, tá? Então, isso daqui é uma outra imagem que começa a dar uma ideia para a gente dessa parte aqui que é a divina e existencial, porque tudo aqui é existencial, e aqui é experiencial.
O grande universo, como organizado atualmente, consiste em 7 superuniversos, com aproximadamente 7 trilhões de mundos habitáveis. E a gente acha que a gente está sozinho, né? Mais as esferas arquitetônicas e ainda 1 bilhão de esferas habitadas no universo central de Avona. Quer dizer, esta parte aqui que rodeia o paraíso tem 1 bilhão de esferas habitadas de seres perfeitos. Os superuniversos são governados e administrados indireta e refletivamente do paraíso pelos 7 espíritos mestres. O bilhão de mundos de Avona é diretamente administrado por uma hierarquia chamada dos dias, e nesse caso é o eterno dos dias, e cada uma dessas personalidades supremas da Trindade presidindo a uma dessas esferas perfeitas. No centro eterno do universo, de universos, é a morada da deidade. A Ilha do Paraíso é o maior corpo físico da criação universal. Como eu comentei para vocês, apesar dela estar aqui, ela é maior do que os 7 superuniversos. Segundo o pessoal que gosta de astronomia e faz cálculos, a Ilha do Paraíso deve ter 1.950.000 anos-luz de dimensão, para vocês terem uma ideia do tamanho gigantesco que é a Ilha do Paraíso. Ela ocupa um lugar físico no universo, mas não depende do espaço nem do tempo. Todas as criaturas dos 7 universos ocupariam apenas 4% da área do paraíso, para vocês terem uma ideia. O tamanho que vem a ser a Ilha do Paraíso. O paraíso não é uma parte da criação universal, nem mesmo uma parte real do universo eterno de Avona. A bem da verdade, o paraíso é onde o Pai se assenta. Quando o Pai saiu do eu sou e projetou a sua personalidade no Filho, este lugar foi imediatamente criado como um ponto de apoio para que toda a criação pudesse se efetivar. Então, a Ilha do Paraíso é onde está o Pai. Se o Pai sair de lá, acaba tudo. Ela é eterna, estacionária, ela está fora do tempo e do espaço. A Ilha do Paraíso não tem movimento, ela é a única coisa estacionária no universo. A ilha tem uma localização no universo, mas nenhuma posição no espaço. É o centro de toda a criação, a fonte de toda a energia e o local de origem de todas as personalidades. É o centro de gravidade dos universos. Esta ilha aqui, ela é formada como se fossem 2 pratos sobrepostos, e toda a parte de baixo dela é dedicada à energia que sai para sustentar todos os universos. Então, toda a energia de gravidade, a energia que nós temos consciência, elas todinhas saem do paraíso, percorrem todos os universos e voltam ao paraíso. Esta ilha é o corpo organizado mais gigantesco da realidade cósmica em todo o universo mestre. É uma esfera material, bem como uma morada espiritual. É o local de morada do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, e dos seus coligados e coordenados divinos. Nós vamos ver na semana que vem quem são esses coligados e coordenados divinos. Toda a criação inteligível do Pai Universal é domiciliada em moradas materiais. Pessoal, isso é extremamente importante. Porque quando a gente pensa em questão do espírito, parece que eles estão soltos aí no espaço. Não, eles estão num outro nível vibracional, mas todo mundo tem morada material, morada que nem nós aqui, tá? Lógico que não tão densas. Portanto, o centro de controle absoluto também deve ser material, físico. As coisas do espírito e dos seres espirituais são reais. Óbvio que em outra vibração, eles têm mais elementos químicos, têm uma série de outras características, mas eles são, lá para o espírito, tão reais quanto nós somos aqui na matéria. É a fonte e o centro da matéria física e arquétipo mestre absoluto da realidade material universal. O que ele fala com arquétipo mestre? Que tudo aquilo que nós vivemos, ele tem como que um arquétipo dentro lá da Ilha do Paraíso. Então, isso daqui tudo foi projetado, que nem a gente projeta uma casa, projeta uma cidade,
todo este universo foi projetado e tem este arquétipo lá no paraíso e no universo de Avona. E a Ilha do Paraíso é o destino de todos os mortais evolucionários que se fusionaram ao espírito, ao ajustador do pensamento. Então, nós saímos do mundo experiencial, né? E vamos em direção ao espírito, isto é, nós temos que ir em direção ao paraíso. A nossa evolução nos leva em direção ao paraíso. A gente vai entender melhor isso quando eu falar o caminho ascensional do ser humano. A Ilha do Paraíso serve a muitos propósitos na administração dos reinos universais. Para os seres, criaturas, contudo, ele existe primordialmente como local da morada da deidade. Quer dizer, o Pai Universal, segundo o que nos informa o livro de Urântia, é uma realidade, e a Ilha do Paraíso, como a gente conhece, também é uma realidade. A presença pessoal do Pai Universal é residente no centro exato da superfície superior. Eu falei que o paraíso tem o formato de 2 pratos, né? E o Pai vive na parte superior dessa morada quase circular, mas não esférica, das deidades. Essa presença do Pai Universal no paraíso é envolvida total e diretamente pela presença pessoal do Filho Eterno e ao mesmo tempo que ambos são revestidos pela glória indescritível do Espírito Infinito. Deus habita, tem habitado e para sempre irá habitar nessa mesma morada central e eterna. Nós o temos sempre encontrado e sempre o encontraremos lá. E nós, se Deus quiser, os que concordarem em seguir o caminho ascensional, também vão encontrar o Pai Universal, apesar de demorar ainda muito tempo. Então, o Pai Universal é cosmicamente focalizado, ele é um ser personalizado, quer dizer, ele é uma pessoa e geograficamente residente nesse centro do universo de universos. A beleza material do paraíso consiste na magnificência da sua perfeição física. A grandiosidade da Ilha de Deus é demonstrada nas realizações intelectuais esplêndidas e no desenvolvimento da mente dos seus habitantes. A glória da Ilha Central é manifestada no dom infinito da personalidade espiritual divina, a luz de vida. Avona. Ao redor, né, do paraíso, gira o universo central de Avona. Ele tem 1 bilhão de mundos perfeitos. 1 bilhão apenas. É mais ou menos essa imagem, uma das imagens mais bonitas que eu acho, porque a luz do paraíso é tão intensa que ilumina toda a Avona. Todo esse 1 bilhão de mundos que rodeiam o paraíso são iluminados pela luz do Pai da Ilha do Paraíso. O universo central não é uma criação no tempo, tem uma existência eterna. Este universo sem começo e sem fim no tempo consiste de 1 bilhão de esferas de perfeição sublime. É rodeado por enormes corpos escuros de gravidade. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso. Os mundos de Avona estão dispostos em 7 círculos concêntricos que rodeiam diretamente as 3 órbitas dos satélites do paraíso. Há mais de 35 milhões de mundos no circuito mais interno, nesse primeiro aqui, e 245 milhões no mais externo, que é esse último aqui, com quantidades proporcionais no intervalo de ambos. Cada circuito é diferente, mas todos são perfeitamente equilibrados e organizados com refinamento. E cada um é permeado por uma representação do Espírito Infinito, um dos 7 espíritos do circuito. Além de outras funções, esses espíritos pessoais coordenam a condução dos assuntos celestes em cada circuito. Bom, os seres espirituais não residem em espaços nebulosos, eles não habitam mundos etéreos, como eu já falei isso para vocês. Eles são domiciliados em esferas reais de uma natureza material. Apesar de reais, a sua substância de fato difere da organização material dos planetas dos 7 superuniversos. O material de Avona consiste na organização exata de 1000 elementos químicos. Nós temos hoje 120, 130 aqui no planeta.
e na função equilibrada de 7 formas de energia de Avona. Você viu, hein? Cada uma dessas energias básicas manifesta 7 fases de excitação, de modo que os nativos de Avona correspondem a 49 estímulos sensoriais diferentes. Nós temos 12, eles têm 49. Os sentidos moronciais são 70, e nas ordens espirituais mais elevadas variam em diferentes tipos, indo até 70, de 70 até 210. É importante lembrar que o pessoal de Avona, todos os habitantes de Avona, ao contrário de nós, eles são seres perfeitos. Eles nasceram na perfeição. Eles não sabem o que é não fazer a vontade do Pai. Eles seguem absolutamente a vontade do Pai, porque assim eles nasceram e foram criados. Enquanto que as pessoas, como nós, que vivemos nos superuniversos, nós, por uma decisão do nosso livre-arbítrio, é que a gente faz a vontade do Pai. Essa é a grande diferença entre o existencial e o experiencial. O Pai está experienciando, o Pai, o universo, a matéria. Bom, o que acontece? O que são esses corpos escuros de gravidade? Vocês imaginam que, como eu falei, a Ilha do Paraíso ela seria maior do que os nossos 7 superuniversos. Se ela é capaz de iluminar 1 bilhão de mundos de Avona, essa luz chegaria a todos nós nos universos do tempo e do espaço. Para evitar que esta luz saia e que possa haver o desenvolvimento dos seres experienciais através da fé, conhecer o Pai, eles puseram esses corpos escuros de gravidade que não são sensíveis à luz. Então a luz nem entra, a luz nem sai. Por isso que a gente não enxerga a luz do paraíso. Se não fosse esse corpo escuro de gravidade, provavelmente a gente enxergaria a luz do paraíso aqui, facilmente estaria iluminando o nosso planeta e o nosso superuniverso. Avona, 1 bilhão de esferas habitadas, de inimaginável beleza e grandiosidade, perfeita, harmoniosa, eterna e enorme, composta por 7 circuitos girantes no sentido anterário, arquitetonicamente criadas e não evolucionadas. Quando surgiu o Espírito Infinito, e a gente vai ver isso depois, Avona foi criada imediatamente, quando surgiu a terceira pessoa da Trindade, esse 1 bilhão, segundo o livro de Urântia, ele apareceu, simplesmente apareceu 1 bilhão de mundos de seres perfeitos. 1 bilhão de mundos com seres perfeitos. Nós não, nós somos arquitetonicamente criados, nós somos evolucionários. Então, o nosso universo, o nosso superuniverso, o nosso planeta, eles cresceram por um processo evolucionário. E girando em sentido, veja, a Avona gira no sentido horário, no sentido anti-horário giram os 7 superuniversos. Então, a Ilha do Paraíso é estática, a Avona gira no sentido horário, e os 7 superuniversos giram no sentido anti-horário. É uma questão de equilíbrio, né? Cada superuniverso é simplesmente um agrupamento de espaço geográfico. Só isso que ele é. De cerca de 1/7 da criação pós-Avona. Organizado e parcialmente habitado, cada um deles é mais ou menos igual aos outros, pelo número de universos locais que abrange e pelo espaço que lhes corresponde. Nébadon, né, que é o nosso universo local, é uma das mais recentes criações dentro de Orvonton, o 7º superuniverso. Então, nós estamos dentro de um 7º superuniverso chamado Orvonton, no universo chamado Nébadon. E aí, nós vimos aqui que ele fala do número 7, né? Você vê. E eu vou só fazer um parênteses para explicar da origem do número 7, porque as pessoas geralmente fazem um monte de misticismo em relação a esse número, e ele tem uma origem bastante, por assim dizer, simples, né? No início, você tinha a deidade, o que eles chamam de eu sou, né? Que é a deidade absoluta, contendo todo o potencial de energia, matéria, espírito e mente.
E ele não estava manifestado. Quando este eu sou resolveu se manifestar, né, esse eu sou, ele está sujeito à limitação eterna, imutável e do infinito. Ele está preso na absolutez dele. Isso o livro explica bastante. O eu sou é conhecido de muitas religiões aqui, chamado de Nirakar, Brahma, hinduísmo, de Tao no taoísmo, o Deus não manifestado, a causa absoluta, a fonte da luz, o centro do puro ser, o Deus além de todos os nomes. E na Kabbalah, o Ein Sof. Esse eu sou se personaliza no chamado Pai Universal, que é a primeira pessoa da Trindade. É como se ele saísse daquele oceano de absolutez, por um ato da vontade dele, ele se personaliza como Pai Universal. Alguém que vai criar algo fora da absolutez. Num processo de autoduplicação, ele se duplica em si mesmo no chamado Filho Eterno. E o Pai e o Filho criam o Espírito Infinito. Isso daqui a gente conhece como a Trindade do Paraíso. Só que nesse processo de atenuação da divindade, deste Pai universal de autoduplicação, ele faz o quê? Ele se une ao Filho e cria a quarta deidade existencial, que é o Pai e o Filho. Depois o Pai e o Espírito. Depois o Filho e o Espírito, e finalmente eles se juntam em três, o Pai, o Filho e o Espírito. E essa é a origem do número 7. Tá? O Pai se projeta no Filho, o Pai e o Filho projetam o Espírito, e no processo de autoduplicação, eles continuam, e são todas deidades atenuadas do Pai Universal, para que alguém tem que dar início a tudo isso. Então, essa é a origem do número 7. E por isso que o número 137 permeia toda a criação, né? E do Espírito Infinito sai o quê? Esses seres que estavam aqui, eles correspondem aos espíritos mestres que vão dar origem e coordenar todos os superuniversos. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, e esta transposição do Pai para esses outros seres cria o que a gente chama de espírito mestre, que dá origem aos pais de todos os superuniversos. Os 7 espíritos mestres do paraíso são as personalidades primeiras do espírito infinito, no ato criativo cétuplo de autoduplicação. O espírito infinito esgotou as possibilidades matemáticas de combinação inerentes à existência real das 3 pessoas da deidade. Tivesse sido possível produzir um número maior de espíritos mestres, eles teriam sido criados, mas há justamente 7 possibilidades de associações inerentes às 3 deidades e apenas 7. Isso explica por que o universo funciona em 7 grandes divisões. E porque o número 7 é básico e fundamental na organização e administração do universo. Os 7 espíritos mestres têm, assim, a sua origem, a semelhança das 7 combinações, derivando delas as suas características individuais, de acordo com as pessoas da Trindade que representam. Os espíritos mestres. Essa derivação da Trindade constitui chamados que supervisionam os 7 segmentos do grande universo. Representam o espírito infinito nos universos evolucionários em relação à energia, mente e espírito. Enquanto o espírito infinito é a fonte da mente, eles distribuem essa mente para todos os superuniversos como mente cósmica. São responsáveis por equalizar e estabilizar os circuitos da mente cósmica, assistem os filhos criadores na tarefa de projetar e organizar os universos locais. Para a gente ter referência nas religiões sobre os 7 espíritos mestres, no Egito era conhecido como 7 deuses misteriosos. Os hindus como 7 Prajapatis, senhores da criação. Na teosofia, os 7 logóis planetários. No zoroastrismo, 7 deuses supremos. Na Bíblia, os 7 espíritos de Deus.
Então, esta é a referência e a origem desses 7 seres aqui. Então, para cada um, o espírito mestre número 1, ele é uma representação direta do Pai do Paraíso. Ele fala em nome do Pai universal. Ele fala sobre o poder, o amor e sabedoria do Pai universal. Ele preside o primeiro superuniverso. O espírito mestre número 2 fala diretamente do Filho Eterno, fala em nome do Filho, retrata a natureza e o caráter do Filho Eterno, preside o segundo universo. O espírito número 3 fala em nome do Espírito Infinito, dirige o trabalho das altas personalidades do Espírito Infinito e preside o terceiro universo. O espírito mestre número 4, ele compartilha as naturezas combinadas do Pai e do Filho, e fala em nome do Pai e do Filho. E é dele que saem políticas e procedimentos, é o diretor e conselheiro dos seres ascendentes que alcançam o Espírito Infinito. Estimula o quarto universo de acordo com os atributos peculiares do Pai e Filho. O número 5 combina o caráter do Pai e do Espírito, conselheiro dos diretores e centros de potência e controladores físicos. Isso daqui, os centros de potência e controladores físicos são os que controlam toda a energia que vai para o universo. Tá? Dirige o bem-estar do quinto superuniverso. O número 6 retrata o caráter combinado do Filho e Espírito, é conselheiro das criaturas criadas conjuntamente pelo Filho e Espírito e dirige os assuntos do sexto superuniverso. E o número 7 é um retrato único do Pai, Filho e Espírito. Ele preside o conselho no paraíso dos 7 espíritos mestres. Ele incentiva e ampara todos os seres de origem trina, assessor de todos os peregrinos ascendentes de Avona, preside o 7º superuniverso. Adivinha aonde está Urântia? Está no 7º superuniverso. Nós temos esse privilégio de ter um espírito mestre que preside, né, que pode falar em nome da Trindade do Paraíso. Bom, só um minutinho, deixa eu só fechar aqui. Qual é que é a organização administrativa dos 7 superuniversos, né? Então, para você imaginar, para você gerenciar 7 trilhões de planetas habitados dentro de um superuniverso, não é brincadeira. Então, eles dividiram um superuniverso da mesma forma que a gente tem numa empresa. Você tem o presidente, você tem o conselho, você tem o presidente, você tem a diretoria, você tem o nível de gerência, o nível de supervisor. E assim vai até chegar o trabalhador do dia a dia, né? Que produz, que faz as coisas numa empresa. Da mesma forma, o superuniverso é constituído. Ele é dividido em 10 setores maiores, né? Cada setor maior é como se fosse aqui a diretoria. Cada setor maior tem 100 setores menores, que é como se fossem os gerentes. Cada setor menor tem 100 universos locais e nós somos um universo local. Então, ao lado do nosso universo local, tem mais 99. Dentro do universo local, você tem 100 constelações e dentro de cada constelação você tem 100 sistemas e dentro do sistema você tem 1000 planetas habitados. Quem lembra da rebelião de Lúcifer? O Caligast era o príncipe do nosso planeta e Lúcifer o governante do nosso sistema, de um sistema. Então, essa é a administração de um universo, é a segmentação para a administração do universo. Tá? Aqui, os seres que saem de um planeta habitado em direção ao paraíso são chamados seres evolucionários, seres ascendentes, e os seres que saem aqui, tanto de Avona quanto do paraíso, para ministrar para os seres descendentes, são chamados, ministrar para os seres ascendentes, são chamados de seres descendentes. Esses seres descendentes, eles evoluem conforme eles vêm para cá e educam esses seres aqui, que são a mais baixa ordem da criação do universo,
que são seres de origem animal e que nascem nos planetas evolucionários. E que têm um grande privilégio de poder passar por tudo isso daqui e chegar diante do Pai do Paraíso. Vendo de uma outra forma, para ficar mais fácil, se a gente fizer um corte, nós vamos ver aqui a Ilha do Paraíso e aqui cada um dos 7 superuniversos. Então, cada um dos superuniversos é caracterizado por um espírito mestre. Então, o número 1 do Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Pai, Espírito, Filho, Espírito, e o nosso, que é o Pai, Filho e Espírito. O que ele fala logo a seguir? Que cada superuniverso é dividido administrativo em 10 setores maiores. Olha aqui os 10 setores maiores. Tá? Que cada setor maior contém 100 setores menores, que são essas bolinhas pequenininhas aqui. Então, veja, a gente parte de um superuniverso, tem 10 setores maiores, né? Aí tem 100 setores menores, cada setor menor corresponde a 100 universos, e um universo, o que vem a ser um universo? Ela é a parte mais importante, porque o universo é uma obra pessoal de um filho criador do paraíso, da ordem dos Micaéis, que tem sob a custódia 10 milhões de planetas habitados. Então, cada filho do paraíso que sai e vem criar um universo dentro de um superuniverso, ele é um filho da segunda pessoa da Trindade. Esses universos do tempo e do espaço são todos evolucionários. O plano criador dos Micaéis segue sempre o caminho da evolução gradual e do desenvolvimento progressivo das naturezas, capacidades físicas, intelectuais e espirituais das múltiplas criaturas que habitam as várias ordens de esferas compreendidas no universo local. Urântia pertence ao universo local, cujo soberano é o Deus Homem de Nébadon, Micael de Salvington, conhecido como Jesus de Nazaré. Então, o Micael, o nosso Micael, né, o Micael de Salvington, Jesus de Nazaré, ele é o criador do nosso universo. Ele tem sobre a sua comanda, sobre o seu comando, potencialmente 10 milhões de planetas habitados. Apesar que hoje o nosso universo tem apenas 3 milhões e 800, porque ele é um dos mais novos do 7º superuniverso. Então, aqui é a origem de Jesus. Ele é um filho da segunda pessoa da Trindade, do Filho Eterno, e ele vem para a aventura de criar um universo. Os filhos de Deus podem escolher os domínios das suas atividades de criador. Essas criações materiais, contudo, foram originalmente projetadas e planejadas pelos arquitetos do universo mestre do paraíso. Da mesma forma, quando você quer construir alguma coisa aqui no planeta, você chama um arquiteto, um engenheiro, lá também tem os arquitetos mestres. Eles planejam, o filho criador fala, eu quero fazer um universo, eu quero entrar nesta aventura de fazer um universo. Então, ele vai falar com os arquitetos, eles vão escolher uma área do espaço, vão lançar a semente lá, vai criar uma nebulosa, dessa nebulosa, um tempo de evolução, vão sair os planetas, os universos, até que ele possa ser habitado. E aí você vai ter seres de origem animal que vão fazer o caminho ascendente para até o paraíso. Bom, dentro de cada constelação, como a gente falou, nós temos 100 sistemas, e dentro dos sistemas nós temos os mundos habitados. E onde é que Urântia se encaixa em tudo isso daqui, né? Os sistemas, eles têm milhares de estrelas, mas somente algumas delas têm ao seu redor planetas com potencial de vida humana. Em 1935, quando o livro foi entregue, Satânia, que é o nome do nosso sistema, se a gente olhar, é esse, fui para frente sem querer, que é esse sisteminha aqui, ó, esse sistema aqui, ó, Satânia, ele tinha 619 mundos habitados. Nós vimos que um sistema pode comportar 1000 mundos habitados. Então, ele já tem 200 em evolução. E o nosso número é 606. Então, nós temos 619 mundos habitados e mais 200 em evolução.
O nosso sistema solar, funcionando como atualmente, tem 3 bilhões de anos e foi registrado em nosso universo local com o nome de Monmátia. E a Terra está aqui, né? A Terra está aqui. Urântia é o terceiro planeta a partir do Sol, registrado com o número de 606 de Satânia. Urântia atingiu o seu tamanho atual há 1 bilhão de anos atrás, e a vida humana surgiu no planeta há 1 milhão de anos atrás, que é diferente ainda do que a ciência comenta, que foi 160 mil anos, mas a primeira vida humana, Adão e Fonta, surgiram há 1 milhão de anos atrás. O nosso número no paraíso é 5 trilhões 342 bilhões 482 milhões 337.666. Quando o apóstolo viu esse número, que ele viu o nosso número de registro do paraíso, ele não tinha condições de entender há 2.000 anos atrás a dimensão desse número. E aí ele falou que o 666 era a besta do paraíso, mas que não tem absolutamente nada a ver. Então, dentro de tudo o que vocês estão vendo aqui, nós estamos no 7º universo e o nosso registro no paraíso é esse. Se for, né, em número sequencial o nosso registro, significa que nos 7 superuniversos já tem 5 trilhões de mundos habitados. O potencial são 7 trilhões e ainda faltam 1 trilhão e 700 mil mundos para completar o potencial de mundos habitados em todos os superuniversos. Urântia, está aqui, nossa localização. Nós estamos no sistema de Satânia, na constelação chamada Norlatiadeque, que eu nunca lembro esse nome aqui, no universo local de Nébado. Então, Jesus Cristo, Micael de Nébado, né? O universo é Nébado, ele cuida de tudo isso daqui, ó. Ele cuida de 100 constelações, de 100 sistemas, de 10 milhões de planetas habitados, tá? É isso aqui do que o Micael cuida. Nós estamos num setor menor chamado Ensa e num setor maior chamado Splandon. É isso aqui, o sistema, quando você vê Urântia, você vai ler no livro de Urântia, né, que tem os planetas, o sistema, a constelação, o universo local, setor maior e setor menor e maior. Quando nós sairmos daqui do planeta, quando a gente morrer, que nós começarmos o nosso caminho ascensional, nós vamos passar por todo este caminho aqui, inclusive por 1 bilhão do mundos de Avona, antes de chegar diante do Pai Universal. Então, nós temos um caminho evolutivo bastante longo pela frente, tá? E aqui nós estamos no 7º superuniverso de Orvon. Então, esse daqui é o que é o Urântia, onde nós estamos localizados. Nós estamos dentro da galáxia da Milky Way, esqueci o nome em português, Via Láctea. Nós estamos aqui, ó, escondidinhos aqui, tá vendo? Como eu brinco, falo, nós somos subnitrato de pó de nada. Tá aqui. Olha o tamanho da nossa galáxia e olha onde é que nós estamos localizados aqui. Pois bem, vamos olhar nesse corte aqui para ver o que acontece com Urântia? Aqui nós vimos que tem os 7 superuniversos, aqui aqueles corpos escuros de gravidade que impedem que a luz do paraíso vaze para todos esses superuniversos. Aqui nós temos Avona com 1 bilhão de esferas perfeitas, a Ilha do Paraíso, e nós estamos localizados aqui, ó, como eu mostrei, no superuniverso de Orvonton, no setor maior chamado Splandon, que é aqui em cima, no setor maior dentro de Splandon chamado Ensa, no universo local de Nébadon, no sistema de Satânia, e nós estamos exatamente aqui. É lógico que isso daqui é uma representação, né? Não posso dizer que seja aqui exatamente o local, mas é por isso que a nossa ciência consegue ver os espaços exteriores, porque nós estamos bem aqui na ponta e ele consegue enxergar para fora. O pessoal que está aqui não consegue ver o espaço exterior, mas quem está aqui consegue ver. E
Diz o livro que a nossa ciência também já reconheceu, através dos telescópios, 8 desses setores aqui, né? Desses setores maiores. Ela não consegue ver 2, porque estão muito próximos, mas ela já tem consciência de 8 desses setores maiores do nosso universo. E Urântia está aqui, ó. Se a gente pudesse colocar aqui, e aqui está o universo exterior, o espaço exterior. Bom, como região administrativa, né, o universo número 7 tem o nome de Orvonton, ele tem uma sede central chamada Versa, que vocês também vão ver. Quem governa são 3 anciões dos dias. Tem um setor maior chamado Splandum, com o mundo 7 chamado o maior, a quinta, não sei por que esse nome aqui. Quem governa são 3 perfeições do dias, então nós temos, do universo, nós temos 10 setores maiores. Temos um setor menor chamado Ensa, o menor a terceira, 3 recentes dos dias, 10 vezes 10, 100, né? 100 vezes 10, 1000. Então nós temos 1000 setores menores. No universo local de Nébadon, cuja capital é Salvington, quem governa é o Filho Criador, né? Quantidade 100, se multiplicar 1000 por 100, são 100.000 universos locais dentro do superuniverso número 7. A constelação de Norlatiadec, qual a capital é idêntica, só estou falando esses nomes para vocês, quando lerem no livro, pelo menos terem uma noção, tá? São os 3 altíssimos o governante, nós temos 100 constelações, 100.000 vezes 10, tem 10 milhões de constelações dentro do 7º superuniverso. Sistema local, Satânia, a capital é Jerusalém, temos um soberano do sistema, e tem 100 sistemas, 10 milhões vezes 100 são 1 bilhão de sistemas dentro do superuniverso número 7, e planetas habitáveis, nós somos Urântia, o governante é um príncipe planetário, Kaligasha, que se rebelou, são 1000 planetas dentro de um sistema local, o que corresponde a 1 bilhão vezes 1000, 1 trilhão de planetas habitados, que corresponde ao superuniverso número 7. Dessa forma, se a gente comparar o superuniverso com o grande superuniverso, né, nós vamos ter 7 superuniversos, 70 setores maiores, 7.000 setores menores, 700.000 universos locais, 70 milhões de constelações, 7 bilhões de sistemas e 7 trilhões de planetas habitáveis. E a gente pensa que a gente está sozinho no universo. Divertido isso, né? Curiosidade sobre a criação e Urântia, né? Vamos fazer um outro corte para vocês terem ideia do que vem a ser os níveis cósmicos de criação no espaço. Aqui em cima nós temos o grande universo, nós temos a Avona com o paraíso, e aqui embaixo, no 7º nível, nós temos o domínio físico, que são mundos individuais e planetas, onde Urântia está localizado. Logo acima do domínio físico, você tem o domínio moroncial. O domínio moroncial, ele é intermediário entre o plano físico e o espiritual. Não tem como pular do físico e para o espiritual. É a mesma coisa, você não consegue sair do gelo e ir para o vapor. Primeiro passa para o estado líquido e depois vai para vapor. Então, nós diríamos que o domínio físico seria o gelo, o moroncial é o estado líquido, e o nível espiritual é o nível de vapor, porque você não consegue pular do gelo para o vapor. Então, nós, quando saímos desse planeta e começarmos o nosso caminho ascensional, nós vamos para o mundo moroncial. Por isso que vocês ouvem que a nossa alma é moroncial. Este é o corpo uma forma que nós vamos assumir quando a gente sai do plano físico, que é mais denso, a gente assume uma forma moroncial, vai ter um desenvolvimento dentro do sistema local, dentro da constelação, dentro do universo local, antes de nós nos tornarmos realmente espiritual. E cada uma dessas divisões administrativas corresponde a um nível. Então, Urântia está no domínio físico,
Satânia, que é um sistema local, está num domínio moroncial, digamos, 1/8 acima do domínio físico. A constelação está 1/8 acima desse sistema local, mas também dentro do mundo moroncial, assim como o universo local. Somente quando nós evoluirmos para o setor menor, quer dizer, a gente sair para o superuniverso, é que nós vamos ser realmente níveis espirituais. Tá? Então, assim, você vê claramente o que significa o domínio físico, o domínio moroncial, que ele fala muito no livro de Urântia, e o domínio espiritual. A gente começa a ser espírito de primeiro estágio quando a gente chega aqui no setor menor do universo. Por enquanto, aqui, nós vamos ser uma série de coisas menos espírito. Nós estamos em seres em desenvolvimento. É que nem uma criança. A criança começa a beber, vai se desenvolvendo, chega na adolescência, por assim dizer aqui, e aí chega na fase adulta, que seria como entrar no domínio espiritual. Uma criança não nasce e pula direto para a fase adulta. Ela tem que passar por todo esse processo. E é exatamente isso que significa a evolução experiencial. Os seres de Avona, eles nascem perfeitos, completos e fazem a vontade do Pai. Nós nascemos de origem animal e aprendemos a fazer a vontade do Pai e somos educados conforme nós evoluímos dentro do superuniverso. Dentro do primeiro céu, né, que é conhecido, que a Bíblia cita muito, que os espíritas também citam muito, nós temos o primeiro mundo das mansões, os mundos das mansões. Então, quando nós sairmos daqui dos planetas do planeta Fim Antigo Rei, nós vamos para o primeiro mundo das mansões, onde todos os nossos defeitos serão corrigidos. O livro nos informa que não é voltando para o planeta que a gente vai corrigir nossos defeitos. O universo não perde tempo. A gente vai corrigir no primeiro mundo, no segundo mundo. Isso eu vou mostrar no nosso caminho ascensional no terceiro. E no sexto mundo das mansões, a gente pode se fusionar com o nosso espírito interno. E a partir dessa fusão, a gente pode seguir aqui em direção ao paraíso. Então, aqui a gente tem um caminho descendente das personalidades divinas que vêm nos educar, e aqui nós temos o caminho ascendente das personalidades humanas. Olha que esquema incrível, né? Localizado em Jerusalém, sede do nosso sistema de Satânia, que contém 600 habitados a 619 mundos habitados, tem o mundo das mansões. E é no primeiro mundo das mansões que nós vamos corrigir, como eu falei, todos os nossos defeitos, todos os nossos problemas, para que a gente possa tirar essa coisa de origem animal, e no sexto mundo das mansões, quando a gente se fusiona com o ajustador, o livro fala claramente, é quando nós vencemos a besta, né? Que é essa questão da origem animal. Algumas curiosidades sobre o nosso planeta. Há 400 bilhões de anos, Micael de Nébado, Jesus Cristo, escolheu a nebulosa de Andrônover como local para construir seu universo local. Veja, ele foi lá, conversou com os arquitetos do universo e falou, legal, vou construir que nem você compra um terreno, você fala, vou construir meu universo, a minha casa aí. No último registro, em nosso universo, Nébado, havia 3.840.101 planetas habitados. Para 10 milhões, ainda faltam 6.200.000, né, para chegar a 10 milhões de planetas habitados. Quer dizer, tem muito tempo para o nosso universo estar totalmente habitado e desenvolvido. O nosso sistema de Satânia não é uniforme. E aqui que é interessante, por isso que é difícil a gente achar vida ao nosso lado. Porque dos 619 mundos habitados, eles estão localizados em mais de 500 sistemas solares diferentes. Tá vendo? Então, apenas 5 sistemas têm mais de 2 mundos habitados. E desses, apenas um tem 4 planetas habitados. 46 tem 2 mundos habitados. Por isso que a gente não acha ninguém aqui perto fora do isolamento, né? Os universos vizinhos mais próximos que eles dão o nome é de Avalon, Encelon, Sancelon, Portalon, Wolverine, Fanoving, Alvoring, sei lá mais o quê. Todos os índices da vida aí. Todo espaço visível a olho nu a partir de Urântia pertence ao nosso superuniverso de Orvonto. Então,
toda vez que a gente olha para o céu estrelado, quando é possível, né? A gente vai ver que faz parte do nosso universo local, do nosso super-universo de Orvonton. E olha que ele não é pequeno. O super-universo é iluminado e aquecido por mais de 10 trilhões de sóis ardentes. Embora o Pai Universal esteja pessoalmente presente no seu universo de residência, ele não reside na mente dos seres que se originam naquele universo. Isto é, o Pai do Paraíso não reside na mente dos seres descendentes, dos seres divinos. No universo do espaço, a pessoa do Pai está ausente, sendo representada pelos seus filhos soberanos. Mas ele vive nas mentes dos seus filhos mortais. Olha que curioso. O Pai não vive na mente dos seres espiritualizados, espirituais, mas ele vive sim através do seu fragmento, o nosso eu superior, na mente dos seus filhos mais baixos, que somos nós, né? De evolução mais baixa, não é inferiores, é mais baixo, aqueles de origem animal. Então, ele que é infinito, vive na mente dos seus filhos finitos. Como isso é possível? O fato de a origem do ser humano evolucionário ser animal não constitui estigma para qualquer personalidade, aos olhos do universo, pois é esse o método exclusivo de produzir-se um dos dois tipos básicos de criaturas volitivas de inteligência finita. Veja que existem dois tipos básicos de criaturas volitivas de inteligência finita. Nós só conhecemos a nós, né? Quando as alturas da perfeição e da eternidade são alcançadas, mais honras haverá, então, para aqueles que começaram mais por baixo e escalaram com alegria os degraus da vida, de luta em luta. O que ele está dizendo para a gente? Que a nossa vida é uma luta, que chegar até o Pai Universal não é brincadeira. Isso daqui é um trabalho, é uma questão de decisão, de perseverança, de persistência. E tais seres, ao alcançar as alturas da glória, haverão adquirido uma experiência pessoal que incorpora um conhecimento real de cada fase da vida, desde o ponto mais baixo até o ponto mais alto. O que isso significa? Que nós vamos experiencialmente conseguir partir do mais baixo ao mais elevado, que é estar diante do Pai Universal, com experiência. Que esse é o objetivo do Pai, né? Criar um universo experiencial. Esse é o nosso grande valor. Apesar de nós sermos as criaturas mais fracas, mais frágeis do universo, nós temos o próprio Pai morando dentro de nós através do seu espírito, através do seu fragmento, né? Que é o próprio fragmento do Pai, que a gente chama de ajustador de pensamento, ou Cristo interno, o nosso eu superior. Veja que coisa interessante, né? O Pai vem morar na sua criatura mais frágil. Em tudo isso, a sabedoria dos criadores é mostrada. Seria igualmente fácil para o Pai Universal gerar todos os mortais como seres perfeitos, concedendo-lhes a perfeição pela sua palavra divina. Mas isso os privaria da experiência maravilhosa, da aventura da educação e aperfeiçoamento, associados à longa e gradual ascensão para o interior. Experiência esta a ser provada apenas por aqueles afortunados que começam do ponto mais baixo possível da existência. Então veja que apesar da gente não ter origem, não ser de origem divina, nós temos um grande privilégio de ter o Pai e de poder chegar a ser perfeito como o Pai é perfeito. Isso é algo incrível, né? A gente não se dá valor, mas isso tem um valor imenso. E tudo isso que nós estamos vendo aqui, que nós vimos dos universos, dos superuniversos, todo esse gerenciamento, ele é feito exatamente para que esses seres de origem animal alcancem o Pai do paraíso e se torne perfeito como o Pai é perfeito. Isso é de uma grandiosidade, de uma beleza inimaginável, né? O nosso príncipe planetário chegou 500 mil anos após a vida inteligente a estar estabelecida no nosso planeta. É um fato raro, porque geralmente ele chega 100 mil anos depois. E ainda por cima se rebelou.
Isso nós vamos entender mais para frente, tá? As 6 raças coloridas que tiveram origem de uma única mulher, uma única família, algo totalmente não usual ao universo. Geralmente essas 7 raças, elas surgem de várias famílias, mas na nossa, outra diferenciação que a gente teve, nasceu de uma única mulher. Eva cometeu uma falha por erro de julgamento. O amor de Adão por ela é tão grande que deliberadamente ele decidiu cair para acompanhá-la. Nós vamos ver isso tanto na história de Adão e Eva. Apesar de nosso universo local ter mais de 3,8 milhões de planetas habitados, o Filho Criador do nosso universo decidiu empreender a sua última outorga em nosso planeta. E nós o rejeitamos e crucificamos. Veja, Jesus Cristo fez uma outorga aqui, ele se outorgou a viver a vida dos seres humanos, porque ele tem esta função de viver a vida dos seres que ele criou. E ele é recebido com honras, todos os seres que vêm para educar, que eles vêm para ensinarem os seres em evolução, eles são recebidos com honra nos planetas onde eles vão, porque o povo já está muito avançado. Mas nós, devido à rebelião de Lúcifer, devido à falha adâmica, nós estávamos muito atrasados. Provavelmente por isso que ele escolheu vir aqui, e nós o rejeitamos e crucificamos, coisa rara também no universo. Graças a isso, somos conhecidos cosmicamente como o planeta da cruz, né? E o livro, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que a nossa esfera é tão precisamente administrada, apesar de todos esses problemas, e fomentada com tanto e tal amor, que é como se ela fosse o único mundo habitado em toda a existência. Isso também tem uma lógica, porque Jesus encarnou aqui. Ele fez a 7ª outorga dele aqui, ele ganhou a soberania e sentou a mão direita do Pai devido à sua outorga aqui, e nós somos privilegiados em ter um ser dessa magnitude encarnando em nosso planeta. Bom, sumarizando, né, para terminar, então o que eu falei, o que nós conversamos? Nós temos o universo mestre, temos a Ilha do Paraíso, nós temos Avona, de Avona nós temos o superuniverso, essas 2 partes aqui são existenciais, né? Elas não são experienciais. Já o superuniverso, nós entramos na parte experiencial. Cada superuniverso é dividido em setores maiores, setores menores e universo local. Constelação, sistema, planeta evolucionário. Tudo isso, a gente passa por tudo isso daqui exatamente para os seres de origem animal poder chegar ao paraíso e se tornar perfeito como o Pai é perfeito. É esse todo o esquema da evolução. E é assim que funciona. É isso, pessoal. Dúvidas? Estão atônitos ou podem falar? Ninguém tem dúvida? Que bom. Marcos, me fala uma coisa. Deus, o Pai Eterno, ele está evoluindo, está em evolução? Como se falou, ele está estático, ele é estático, ou está evoluindo? Não, o que acontece é o seguinte, nós vamos ver isso na próxima apresentação, Moacir, com mais detalhes, mas aquilo que eu conversei no começo, que o absoluto, este eu sou, ele é tudo e é nada. E, teoricamente, ele não sabe o que é a experiência. Ele não sabe o que é não fazer a vontade do Pai. Então, o que ele fez? Para ele entender o que é experiência, ele criou seres que não fazem a vontade dele, que têm livre-arbítrio e escolhem fazer a vontade dele pelo livre-arbítrio. Entendeu a diferença? E dessa forma o Pai está criando um Deus experiencial, que é o nosso Deus chamado Deus Supremo. O Pai está criando um corpo dele de experiência, porque o Pai é existencial. Ele tem existência por si só, mas ele teoricamente não tem experiência. Então ele está criando este Deus chamado Supremo,
que vocês vão ler muito no livro sobre isso, que é o ser experiencial. Nós fazemos parte do Supremo. A nossa experiência aqui faz parte da criação desse Deus Supremo, que é o Deus experiencial, que é o Deus que está em formação. Ficou claro, Moacir? Então, nós estamos criando. Por isso que em algumas religiões, eles falam que Deus está em crescimento, em desenvolvimento. Não é o Pai universal, porque o Pai universal é absoluto, ele tem tudo, ele não precisa de nada. Porque como alguém absoluto vai precisar de alguma coisa? Mas não sei por que decisão, ele decidiu criar alguma coisa que fizesse a experiência, que criasse Deus, que criassem seres humanos que escolhessem fazer a vontade dele